Olá, caro estudante, seja muito bem-vindo à aula da disciplina Higienização na Produção de Alimentos. Meu nome é Audrey Andiara e sou nutricionista do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos iniciar hoje os nossos estudos sobre conceitos de higiene alimentar e princípios básicos de higienização. Vamos conhecer as fontes de contaminação em padarias e confeitarias e as doenças transmitidas por alimentos. Esse assunto é muito importante, pois os prejuízos causados pelas doenças transmitidas pelos alimentos são muitos. Gastos com medicamentos e internações, diminuição da produtividade nas empresas, falta do funcionário ao serviço, entre outros. No Brasil, a maioria dos surtos causados por ingestão de alimentos contaminados ocorre dentro das residências, em estabelecimentos comerciais, como restaurantes, lanchonetes, padarias, confeitarias e entre tantos outros estabelecimentos que produzem e comercializam alimentos. Milhões de pessoas contraem, pelo menos uma vez ao ano, alguma doença de origem alimentar. Os sintomas variam de acordo com o agente causador da doença transmitida por alimentos, sendo que os mais frequentes são indisposição, seguida de vômitos, dores abdominais e diarreia. Para ilustrar esse assunto, eu vou mostrar para vocês um surto alimentar ocorrido no sul de Minas Gerais. Vejamos no slide 1. O surto alimentar mostrado aconteceu em 2013 na cidade de Alpinópolis, em Minas Gerais. 15 pessoas foram internadas por intoxicação alimentar. Pelo menos 150 pessoas procuraram atendimento no hospital da cidade com os mesmos sintomas. A suspeita é de que uma maionese caseira de 2 lanchonetes tenha causado a intoxicação. Nesse caso, a vigilância sanitária interditou as lanchonetes suspeitas. O dono dos estabelecimentos afirmou que não vai mais trabalhar com maionese caseira. É preciso saber que a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução número 124, de 23 de junho de 2003, proíbe o uso de maionese caseira em estabelecimentos comerciais, permitindo oferecer aos consumidores somente maionese industrializada e de forma individualizada, sendo proibida a disponibilização em bisnagas. Vocês sabiam disso? Aproveite então para ler essa resolução na íntegra, que está disponível na sala virtual da disciplina. Agora, eu peço a vocês que formem grupos de trabalho com no máximo 5 componentes. Pesquisem na internet a ocorrência de surtos alimentares no Brasil e no mundo. É preciso saber que os surtos ocorrem quando 2 ou mais pessoas apresentam uma doença ou sintoma parecido após a ingestão de alimentos de mesma origem. Após a pesquisa, apresentem para seus colegas pelo menos um surto alimentar que você encontrou. Vejam no slide 2. Peço a vocês que falem sobre qual a cidade, país que ocorreu o surto, quais os sintomas apresentados e quantos indivíduos foram envolvidos, qual local ocorreu o surto, foi em uma lanchonete, em uma festa de casamento, quais alimentos suspeitos de estarem contaminados. Esse trabalho é em equipe e vale 15 pontos. Cada questão vale 3,5 pontos e o tempo de atividade é de 20 minutos. Esse trabalho em equipe vale 15 pontos, então mãos à obra, iniciem a pesquisa. Mas a aula de hoje não termina aqui. Vamos continuar nossos estudos. Neste momento, solicito ao tutor presencial que coloque um fundo musical enquanto os alunos fazem a pesquisa. O prazo para finalizar essa tarefa é de 20 minutos. Então vamos lá? Terminar o trabalho? Espero que tenham gostado. Inúmeros micro-organismos podem ser veiculados por alimentos e causar doenças ao consumidor. Produtos químicos presentes nos alimentos
como, por exemplo, agrotóxicos, antibióticos, também podem causar danos para quem os consome, acima dos limites toleráveis na legislação. As síndromes clínicas causadas por esses agentes são conhecidas como doenças transmitidas por alimentos, ou DTAs. Vocês viram no exemplo que os ovos e alimentos preparados à base destes, como maionese, crus ou mal cozidos, foram associados à ocorrência desses surtos. É importante destacar que nem a metade dos surtos no Brasil são notificados. Com o objetivo de proteger a saúde da população contra doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados, a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, através da Resolução número 216, de 15 de setembro de 2004, estabeleceu os procedimentos de boas práticas em alimentação para garantir as condições higiênico-sanitárias dos alimentos preparados para o consumo. Boas práticas em alimentação são procedimentos de higiene que devem ser obedecidos pelos manipuladores de alimentos, desde a compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor. Cara aluno, você já pensou no conceito de higiene? Já parou para pensar sobre a sua importância para a saúde individual e coletiva? Higiene pode ser definida como todas as ações que praticamos para manter a saúde física e mental e prevenir doenças. Em um raciocínio simples, higiene é o mesmo que asseio e limpeza. Existem diferentes tipos de higiene. Por exemplo, cuidar do próprio corpo é o que chamamos de higiene física ou pessoal. O corpo precisa ser mantido limpo, pois a saúde também depende disso. É necessário dar especial atenção às boas práticas de higiene pessoal, pois muitos micro-organismos habitam o nosso corpo. Vejam no slide 3 alguns procedimentos de higiene física. É importante destacar que todos os serviços de alimentação, de pequeno a grande porte, devem obedecer à legislação que regula as boas práticas de fabricação de alimentos. Na atividade de padarias e confeitarias, esta questão é particularmente importante para garantir aos clientes uma alimentação segura sob o ponto de vista higiênico-sanitário, promovendo assim a manutenção da saúde. É necessário dar especial atenção às boas práticas de higiene pessoal, pois muitos micro-organismos habitam o nosso corpo, não é mesmo? Há micróbios espalhados por todo o nosso corpo. A maior quantidade está no nariz, na boca, nos cabelos, nas mãos, inclusive nas unhas, nas fezes, no suor e no sapato. É sempre bom reforçar sobre a importância de tomar banho diariamente, manter os cabelos limpos e protegidos e dar especial atenção para a higiene das mãos. Na maioria das vezes, as contaminações ocorrem através das mãos dos manipuladores de alimentos. Mas vocês sabem quando e como se deve higienizar as mãos? Vejam no slide 4. Devemos higienizar as mãos ao chegar ao trabalho, ao iniciar um novo serviço ou trocar de atividade, depois de utilizar o sanitário, tossir, espirrar ou assoar o nariz, depois de recolher o lixo ou outros resíduos, depois de manusear dinheiro, o celular, entre tantos outros momentos do dia. É sempre bom lembrar que medidas simples como lavar as mãos evitam ou controlam a contaminação dos alimentos. Essas medidas simples fazem parte das boas práticas de fabricação de alimentos. Mais informações sobre esse assunto estão disponíveis na apostila Boas Práticas na Confeitaria, páginas 34 a 40, disponível na sala virtual da disciplina. Observem ainda no slide 4. Os micro-organismos são seres invisíveis a olho nu e neste exato momento você pode estar servindo como um grande transmissor deles. Vejamos como higienizar as mãos de forma correta e quais doenças você pode se livrar fazendo esta limpeza. Após a aula, assista ao vídeo
ao vídeo disponível no endereço eletrônico na sala virtual da disciplina. Os alimentos, em geral, são fonte de prazer e saúde quando preparados de modo seguro e ingeridos nas quantidades corretas. Alimentos seguros são aqueles preparados de forma que não ofereça perigos à saúde e à integridade de quem os consome. A higiene alimentar é aquela que envolve os cuidados com os alimentos que vamos ingerir, desde o seu recebimento até a sua distribuição para o consumidor. Todas as fases de produção de alimentos devem ser cuidadosamente supervisionadas, como também devem ser adotados em cada fase procedimentos a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação. Na etapa de recebimento e armazenamento dos alimentos, por exemplo, alguns cuidados devem ser adotados. Vejam no slide 5. Nesta etapa, os responsáveis devem fazer uma breve seleção, de modo que os produtos que não apresentem qualidade apropriada sejam descartados. Na etapa de recebimento dos alimentos, as embalagens externas, como caixas de papelão, de madeira e sacos de papel, devem ser retiradas para evitar a entrada de pragas no setor de alimentação ou em casa e não aumentar a contaminação ambiental. As embalagens, como latas, embalagens tipo longa-vida, vidros, não devem apresentar estufamentos, enferrujadas, amassadas ou trincadas, apresentando vazamento ou úmidas. Deve-se também verificar os dados do produto, como prazo de validade, data de fabricação, além de registro no órgão fiscalizador competente. Após o recebimento, o responsável deverá armazenar rápida e corretamente os alimentos para conservar sua qualidade. É uma etapa que merece muita atenção. Deve-se receber e armazenar primeiramente os alimentos mantidos sob refrigeração, depois os alimentos mantidos sob congelamento e, por fim, os alimentos mantidos à temperatura ambiente. O armazenamento de alimentos pode ser feito de duas formas. Vejam no slide 6. Sob temperatura ambiente, no estoque seco, e sob temperatura controlada, ou seja, congelados ou refrigerados. Algumas regras são muito importantes para a conservação da qualidade dos produtos em estoque. As temperaturas das geladeiras e freezers deverão ser controladas diariamente, pois o bom funcionamento do equipamento é imprescindível para a conservação da qualidade dos alimentos armazenados. Os produtos de limpeza devem ser armazenados em locais específicos e identificados, separados dos alimentos dos descartáveis. Aproveitem e consultem mais sobre esse assunto na apostila de boas práticas na confeitaria disponível no ambiente virtual na sala virtual de vocês, da disciplina. Caros alunos, falaremos agora das atividades de pré-preparo dos alimentos que serão utilizados em uma confeitaria. Essas atividades são aquelas que antecedem o preparo dos alimentos. Por exemplo, lavar, desinfetar frutas e legumes é uma atividade de pré-preparo dos alimentos. Sabemos que as superfícies dos vegetais são, em geral, muito contaminadas, como micro-organismos, parasitos, lagartas e outros contaminantes provenientes da terra e de outras fontes. Especialmente para as frutas, legumes e verduras, que serão utilizados crus, é necessário o processo de higienização. Esses alimentos crus geralmente são destinados ao preparo de sucos, mousses ou salada de frutas ou serão usados como ingredientes de sanduíches ou como decoração de doces. Vejam nos slides 7 a 10. O passo a passo sobre a higienização de frutas, folhas e legumes. Alimentos como frutas, legumes e hortaliças devem ser higienizados tendo em vista que esses podem ser consumidos crus. A correta higienização elimina os micro-organismos patogênicos e os parasitas. Para a higienização de hortaliças, frutas e legumes, você deve selecionar, retirando as folhas, partes e unidades deterioradas
da folha, ou da fruta, ou do legume. Lave em água corrente vegetais folhosos, folha a folha, frutas e legumes, um a um. Coloque de molho por 10 a 15 minutos em uma solução clorada, utilizando o produto adequado para esse fim. Lê sempre o rótulo da embalagem. Na diluição de 1 colher de sopa para 1 litro de água. Enxaguar em água corrente os vegetais folhosos, folha a folha, e frutas e legumes, um a um. Após, você vai fazer o corte dos alimentos para a montagem dos pratos com mãos e utensílios bem lavados. E depois, mantenha sob refrigeração até a hora de servir. Aproveito para lembrar-os da definição de higienização. Higienizar significa limpar e desinfetar. A limpeza é o processo mecânico de remoção da sujidade, mediante o uso de água. E detergente. Constitui o primeiro passo no procedimento técnico de higienização. A desinfecção consiste na aplicação de uma solução desinfetante para a redução dos micro-organismos ainda presentes na superfície daquele alimento. Devo lembrá-los de um outro cuidado muito importante no preparo dos alimentos: prevenir ou evitar a contaminação cruzada. Observem no slide 11. Um exemplo desse tipo de contaminação é cortar frango cru e usar a mesma faca sem lavar para fatiar uma carne assada. Outro procedimento importante para o pré-preparo dos alimentos é o descongelamento seguro. Não descongele os alimentos à temperatura ambiente. Utilize o forno de micro-ondas se for prepará-lo imediatamente, ou deixe o alimento na parte inferior da geladeira para descongelar. As carnes devem ser descongeladas dentro de recipientes para termos um alimento seguro e saudável. É vetado o recongelamento de alimentos que já foram descongelados, exceto no caso em que já tenham sido submetidos à cocção ou cozimento. Já falamos sobre as doenças transmitidas por alimentos contaminados por micro-organismos, mas ainda é importante destacar que nem a metade dos surtos no Brasil são notificados. A ocorrência de doenças transmitidas por alimentos vem aumentando de modo significativo em nível mundial. E vários são os fatores que contribuem para a emergência dessas doenças, dentre os quais destacam-se. Vejam no slide 1. A maior exposição das populações ao consumo de alimentos em vias públicas. Existe uma enorme quantidade de trabalhadores autônomos relacionados ao comércio de alimentos. Infelizmente, por falta de conhecimento sobre as boas práticas de manipulação, essas pessoas colocam em risco a saúde dos consumidores. Outro fator que pode contribuir para o aumento da incidência das doenças transmitidas por alimentos é a existência de grupos populacionais vulneráveis ou mais expostos, como as crianças e os idosos. As doenças podem ocorrer em qualquer pessoa, mas crianças, idosos, gestantes e imunodeprimidos têm maior suscetibilidade. Devemos considerar também que a globalização e as facilidades atuais de deslocamento da população, inclusive no nível internacional, contribui para o aumento das intoxicações alimentares, uma vez que os consumidores têm um maior contato com alimentos e preparações, sem a garantia de que eles foram preparados dentro das regras de boas práticas de fabricação de alimentos. Além disso, existe o deficiente controle dos órgãos públicos e privados no tocante à qualidade dos alimentos ofertados às populações. E para evitar as contaminações, nós já falamos sobre as regras de boas práticas de fabricação, que são voltadas aos serviços de alimentação, como padarias, cantinas, lanchonetes, buffets, confeitarias, restaurantes, comissarias, cozinhas industriais e cozinhas institucionais.
Observem no slide 2. Essas regras foram elaboradas pela Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária. E por que essa resolução foi elaborada? Exatamente para proteger a saúde da população contra doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Então, é preciso saber que existem procedimentos de higiene que devem ser obedecidos pelos manipuladores de alimentos, desde a compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor. Falamos também da higiene pessoal e da importância da lavagem de mãos. Eu gostaria de falar para vocês que há um vídeo disponível na sala virtual da disciplina, mas neste momento eu gostaria de reforçar a técnica correta de lavagem de mãos com vocês. Vejam no slide 3. As etapas para higienizar as mãos incluem: primeiro, umedecer as mãos e os antebraços com água. Segundo, lavá-las com sabonete líquido, neutro e inodoro, sem cheiro, massageando as mãos por 15 a 20 segundos. Terceiro, deve-se enxaguar bem as mãos e os antebraços. E a quarta etapa, deve-se secar as mãos com toalha descartável, papel não reciclado ou outro sistema seguro. Na quinta etapa, deve-se fechar a torneira com o papel toalha, se a abertura da torneira for manual. Por último, deve-se aplicar uma solução antisséptica. Pode-se usar sabonete bactericida e, nesse caso, a solução antisséptica não precisa ser aplicada. É importante destacar que o emprego de luvas na manipulação de alimentos deve obedecer às perfeitas condições de higiene e limpeza destas. O uso de luvas não exime o manipulador da obrigação de higienizar as mãos cuidadosamente antes de seu uso. As luvas devem ser descartáveis e trocadas sempre que necessário. As tarefas que impliquem o uso de luvas descartáveis devem decorrer sem interrupções. Se tal não ocorrer, o manipulador, ao reiniciar a tarefa, deve lavar novamente as mãos e colocar as luvas novas. É sempre bom lembrar que medidas simples como lavar as mãos evitam ou controlam a contaminação dos alimentos. Essas medidas simples fazem parte das boas práticas de fabricação de alimentos. Todas as fases de produção de alimentos devem ser cuidadosamente supervisionadas, como também devem ser adotados em cada fase procedimentos a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação. Já falamos sobre as regras que devem ser observadas na etapa de recebimento e armazenamento dos alimentos. No entanto, gostaria de relembrá-los de sempre observar as orientações na embalagem. Por exemplo, em relação ao tempo máximo de armazenamento dos alimentos, esse deve estar de acordo com a informação do fabricante ou com as especificações do produto. Vejam no slide 4 o exemplo de orientações de conservação para o queijo ricota. O fabricante informa que o produto deve ser mantido entre 1 a 8 graus centígrados e que, após aberto, deverá ser mantido sob refrigeração por até 4 dias. Daí a importância de ler atentamente as orientações nos rótulos dos alimentos. Quero também reforçar sobre as principais regras de armazenamento a seco. No estoque seco,
Os alimentos devem ser armazenados de forma organizada, em local limpo, livre de pragas e com temperatura e ventilação adequadas. Para permitir acesso às inspeções, limpeza e operações de controle de pragas, além de proporcionar melhor circulação de ar, as distâncias mínimas recomendadas das prateleiras no estoque são de 60 centímetros do teto, 10 centímetros das paredes e 25 centímetros do piso. Deve-se evitar ambientes escuros, úmidos e abafados. A farinha, por exemplo, absorve umidade e tem uma grande tendência a mofar ou a deteriorar nesses ambientes. Os materiais descartáveis devem ser mantidos em suas embalagens primárias até o momento do uso, a fim de se evitar contaminações. Os produtos de limpeza devem ser armazenados em locais específicos e identificados, separados dos alimentos e dos descartáveis. Preciso tomar cuidado com os produtos químicos utilizados na panificadora ou confeitaria. Dentre os mais utilizados estão os detergentes e sanitizantes, que são utilizados nos procedimentos de higienização de instalações, equipamentos e utensílios. Os sabonetes líquidos e antissépticos, que são utilizados nos procedimentos de higiene pessoal, e os inseticidas, raticidas ou outros produtos similares, que são utilizados em procedimentos de controle de pragas. As pessoas responsáveis pelo recebimento desses produtos devem conferir o pedido com a nota fiscal, com o rótulo do produto, prazo de validade e condições de estocagem recomendadas pelo fabricante. O local de armazenamento de produtos químicos deve ser protegido de sol, chuva e umidade e longe de calor e fogo, pois alguns produtos são inflamáveis. Deve-se ficar atento às informações dos fabricantes, inscritas no rótulo dos produtos quanto à incompatibilidade com outras substâncias químicas. Uma mistura indevida dos produtos pode causar reações explosivas ou vapores tóxicos. As pessoas responsáveis pelo armazenamento e fracionamento dos produtos devem receber capacitações específicas, contemplando a maneira correta e segura de manuseio dos produtos e os procedimentos em caso de acidentes, que devem estar disponíveis no local de armazenamento dos produtos químicos. Os detergentes e sanitizantes fracionados e em uso na área de produção de alimentos devem estar em recipientes tampados, devidamente identificados e guardados em local separado dos alimentos e embalagens. Caros alunos, gostaria de reforçar com vocês uma das atividades de pré-preparo dos alimentos que é utilizada em uma confeitaria. A desinfecção de frutas, verduras e legumes é uma atividade de pré-preparo dos alimentos que requer muita atenção. Esses alimentos crus geralmente são destinados ao preparo de suco, mousses ou saladas de frutas ou serão usados como ingredientes de sanduíches ou como decoração de doces. A correta higienização elimina os micróbios patogênicos e os parasitas. Vamos agora aprender o passo a passo para a higienização de frutas, folhas e legumes. Para a higienização de hortaliças, frutas e legumes, você deve, vejam no slide 5. Essa etapa é de seleção. Trata-se da retirada das partes estragadas ou que não servem para o uso. Então, retire as folhas, partes e unidades deterioradas do alimento. Agora, observem no slide 6. Essa etapa trata-se da lavagem das frutas, legumes e verduras, que devem ser lavados em água
corrente potável 1 a 1 ou então folha a folha. Lave em água corrente os vegetais folhosos, alface, escarola, rúcula, agrião, folha a folha e frutas e legumes 1 a 1. Agora, observem no slide 7. Você vê o processo de sanitização ou desinfecção. Nessa etapa, ocorre a imersão das frutas, legumes e verdura, todos de uma só vez, em uma solução clorada, durante 15 minutos. A quantidade do produto a ser utilizada e o tempo de contato do alimento com a solução devem seguir as instruções fornecidas pelo fabricante do produto sanitizante. Esse sanitizante deve ter registro no Ministério da Saúde para uso em contato com alimentos. Geralmente, a diluição é de 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Por fim, vejam no slide 8. Pode-se observar que após o molho em solução clorada, deve ser feito o enxágue em água corrente dos vegetais folhosos, folha a folha e das frutas e legumes 1 a 1. Lembre-se que após a sanitização, os alimentos só devem ser manipulados com mãos, utensílios e ou equipamentos higienizados e mantidos protegidos com tampa ou cobertos com filme plástico transparente. Para quê? Para evitar recontaminações por poeiras, respingos, insetos, entre outros. Outra nota importante. Vocês sabem que tem muita gente que usa o vinagre para desinfetar as verduras, legumes e frutas, achando que eles matam os agentes microbiológicos. Não mata, não. Eles podem matar os insetos que porventura estejam no alimento, apenas. Na verdade, o que destrói os micro-organismos é o hipoclorito de sódio, mais conhecido como água sanitária. Outro procedimento importante para o pré-preparo dos alimentos é o descongelamento seguro. Gostaria de dar mais informações sobre esse assunto. Regra principal: não descongele os alimentos à temperatura ambiente. Para a etapa de descongelamento, é importante verificar alguns pontos. O descongelamento deve ser feito em ambiente refrigerado, em câmara frigorífica ou geladeira. O descongelamento também pode ser feito em forno de micro-ondas, quando o alimento for submetido imediatamente à cocção. Alimentos semi-prontos, como hambúrguer, por exemplo, podem sofrer cocção direta, sem passar pelo descongelamento, desde que a temperatura mínima de cocção no centro do alimento seja atingida. As carnes devem ser descongeladas dentro de recipientes. Isso deve ser feito porque durante o descongelamento, a carne produz sucos que podem contaminar outros alimentos, com micróbios patogênicos. É vetado o recongelamento de alimentos que já foram descongelados, exceto no caso em que já tenha sido submetido à cocção. E atenção! Em relação aos frutos do mar, o preparo deve ocorrer logo após o término do descongelamento. Já no caso de aves e carnes, o preparo pode ocorrer até 3 dias depois, desde que estejam mantidas em temperatura de refrigeração, câmara frigorífica ou geladeira. Quero também reforçar o conceito de contaminação cruzada. A contaminação cruzada é uma transferência de micro-organismos patogênicos, causadores de doença, de um alimento contaminado, normalmente cru, para outro alimento, diretamente ou indiretamente.
Esta é a maior causa de intoxicação alimentar, mas é fácil de prevenir. Observem no slide 9. A contaminação cruzada pode ocorrer quando os alimentos ficam juntos, sem proteção, em um contato direto. Quando utilizam-se equipamentos e utensílios com alimentos crus e, posteriormente, com produtos prontos para o consumo sem higienização correta entre um e outro. Pode ocorrer também quando o manipulador trabalha ora com matérias-primas contaminadas, ora com produtos prontos e não higieniza corretamente as mãos na troca de atividade. Felizmente, existem medidas simples que podem prevenir a contaminação cruzada. Vejam no slide 10. Em primeiro lugar, deve-se lavar sempre as mãos antes de preparar os alimentos e depois de manusear os alimentos crus. Não deve preparar comida para outros se estiver doente ou tiver alguma infecção cutânea. Lembre-se de que todos os alimentos crus são uma potencial fonte de contaminação e o armazenamento destes deve ser feito separadamente dos alimentos prontos para comer. Outra dica é: nunca deve-se usar os mesmos utensílios para preparar alimentos crus e cozidos. Essa situação é facilmente negligenciada quando se prepara um churrasco. Use utensílios e pratos separados para a carne crua e cozida. Não prepare saladas na tábua de cortar carne, que tenha sido usada, para esse fim. O mais adequado é ter uma tábua própria para a carne. Higienize todos os utensílios com água quente após serem utilizados. No geral, a limpeza é essencial, sempre. Falaremos agora sobre regras e procedimentos de higiene no preparo e distribuição de alimentos com enfoque em confeitarias. As sobremesas são componentes do cardápio que exigem habilidades técnicas dos profissionais que as preparam. Por serem, na maioria das vezes, cremes e mousses, massas úmidas, coberturas cremosas, classificam-se como alimentos potencialmente perigosos sob o ponto de vista sanitário. Na confeitaria, a manutenção de limpeza é dificultada pela presença de sujidades provenientes do manuseio de farinhas, ovos e gorduras, exigindo uma atenção redobrada por parte do supervisor em relação ao controle higiênico-sanitário das instalações. Os profissionais confeiteiros devem obedecer rigorosamente os cuidados de higiene pessoal para que seja evitada a recontaminação dos produtos anteriormente processados. Então, esses profissionais devem estar atentos à temperatura dos alimentos nas diferentes fases de produção. Vejam no slide 11. As sobremesas que são submetidas às técnicas culinárias que empreguem o uso de calor devem ser preparadas com antecedência mínima, capaz de resfriar o produto adequadamente a tempo da distribuição. No armazenamento refrigerado, a temperatura deve ser de 6 graus centígrados. Na distribuição para o consumidor, a temperatura máxima deve ser de 10 graus centígrados, dispostas em balcão refrigerado, acomodadas sobre o gelo. Mantida a 10 graus centígrados, a sobremesa poderá ficar exposta por até no máximo 12 horas, devendo as sobras do balcão de distribuição serem desprezadas. Caso a temperatura do balcão de distribuição não seja mantida, como falei, a temperatura máxima deve ser de 10 graus centígrados, a sobremesa poderá ficar exposta por até no máximo 2 horas. E atenção! O creme de chantilly deve ser preparado para consumo imediato.
As sobremesas frias devem ter validade de 24 horas, desde que armazenadas até 6 graus centígrados. Vamos falar agora sobre a utilização de filme e sacos plásticos para proteção dos alimentos. Observem no slide 13. Todo alimento deve ser protegido com filme ou saco plástico em toda a sua superfície, no armazenamento e ou durante a espera entre uma etapa e outra do processo. Os alimentos que passam pelo processo de cocção e logo depois são armazenados sob refrigeração devem ser cobertos somente após atingir 10 graus centígrados. E não podemos deixar de falar sobre as sobremesas que utilizam o ovo como ingrediente. Recomenda-se a utilização de ovo pasteurizado nas preparações que não atingem a temperatura de cocção, que é de 70 graus centígrados. Como, por exemplo, temos a mousse. O ovo pasteurizado pode ser utilizado em todas as outras preparações, como medida de segurança para evitar a contaminação cruzada. Caro aluno, você já pensou nos conceitos de higiene? Já parou para pensar sobre a sua importância para a saúde individual e coletiva? Higiene pode ser definida como todas as ações que praticamos para manter a saúde física e mental e prevenir doenças. Em um raciocínio simples, higiene é o mesmo que asseio e limpeza. Existem diferentes tipos de higiene. Por exemplo, cuidar do próprio corpo é o que chamamos de higiene física ou pessoal. O corpo precisa ser mantido limpo, pois a saúde também depende disso. É necessário dar especial atenção às boas práticas de higiene pessoal, pois muitos micro-organismos habitam o nosso corpo. É importante destacar que todos os serviços de alimentação, de pequeno a grande porte, devem obedecer à legislação que regula as boas práticas de fabricação de alimentos. Na atividade de padarias e confeitarias, esta questão é particularmente importante para garantir aos clientes uma alimentação segura, sob o ponto de vista higiênico-sanitário, promovendo assim a manutenção da saúde do consumidor. É necessário dar especial atenção às boas práticas de higiene pessoal, pois há muitos micróbios espalhados por todo o nosso corpo. A maior quantidade está no nariz, na boca, no cabelo, nas mãos, inclusive unhas, nas fezes, no suor e no sapato. É sempre bom reforçar sobre a importância de tomar banho diariamente, manter os cabelos limpos e protegidos e dar especial atenção para a higiene das mãos. Na maioria das vezes, as contaminações ocorrem através das mãos dos manipuladores de alimentos. Mas vocês sabem quando e como se deve higienizar as mãos? Devemos higienizar as mãos ao chegar ao trabalho, ao iniciar um novo serviço, ao trocar de atividade, depois de utilizar o sanitário, tossir, espirrar ou assoar o nariz, depois de recolher o lixo ou outros resíduos, depois de manusear dinheiro, celular, entre tantos outros momentos do dia. É sempre bom lembrar que medidas simples como lavar as mãos evitam ou controlam a contaminação dos alimentos. Essas medidas simples fazem parte das boas práticas de fabricação de alimentos.
Com relação ao uniforme, não é adequado que a mesma roupa utilizada no dia a dia seja utilizada durante o preparo dos alimentos. Em vários lugares, é possível observar que a pessoa responsável por cuidar dos alimentos não troca de roupa ao chegar ao trabalho. Perceba como essa é uma atitude que pode colocar em risco o alimento. Vou ilustrar esse assunto com uma história. Vamos observar a rotina da dona Sueli. Ela acorda cedo, faz sua higiene pessoal, toma banho e escova os dentes, troca a roupa de dormir pela de ir para o trabalho, toma seu café da manhã, coloca comida para o cachorro, sai de casa, caminha até o ponto de ônibus, entra no ônibus, esbarra nas pessoas surradas, algumas doentes, senta-se no banco, levanta-se para dar o sinal, desce do ônibus, anda rapidamente para sair da poeira deixada por ele. Chega ao local de trabalho, é abraçada por várias pessoas que tanto a adoram e finalmente entra na cozinha e começa o seu trabalho sem trocar de roupa. Agora pense um pouco sobre as oportunidades dos micro-organismos e sujeiras. Você consegue perceber a importância de trocar a roupa que você veio de casa, especialmente para o trabalho na cozinha? O uniforme de trabalho deve ser lavado e passado todos os dias. Afinal, durante o dia, acabamos esbarrando nas paredes, nos equipamentos como o fogão, sujando algumas partes com respingos da comida e se expondo a muitas formas de contaminação. Mas qual a roupa ideal? Vamos ver algumas características que devem ser observadas para que o seu uniforme fique livre de micróbios ou micro-organismos e sujeiras. O tecido deve ser de cor clara e deve ser leve para não aumentar o calor da cozinha. O uniforme deve estar sempre limpo, sem manchas ou rasgos e deve ser trocado, lavado e passado todos os dias. Outro cuidado durante o preparo dos alimentos é a utilização de máscaras. Ela evita o contato da saliva e da respiração, que estão cheias de bactérias e podem contaminar os alimentos. Os sapatos também devem ser de cor clara, devem ser fechados e sem saltos para evitar desequilíbrio, o que pode causar um acidente. Os cabelos devem ficar presos por touca ou rede. Todos os fios devem ficar encobertos, evitando assim que caiam nos alimentos. Os cabelos representam perigos físicos. Vocês se lembram? Já falamos sobre isso. Bom, e o papel da supervisão em uma confeitaria é muito importante. A supervisão dos manipuladores de alimentos pode ser executada pelo proprietário, pelo responsável técnico ou por um funcionário. O importante é que esse supervisor seja capacitado por meio de curso com o seguinte conteúdo programático: contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas de fabricação. Mais informações sobre esse assunto estão disponíveis na apostila Boas Práticas na Confeitaria, páginas 34 a 40, na sala virtual da disciplina. Agora, eu peço a vocês que formem grupos de trabalho com no máximo 5 componentes. Pesquisem na internet a ocorrência de surtos alimentares no Brasil e no mundo. É preciso saber que os surtos ocorrem quando 2 ou mais pessoas apresentam uma doença ou sintoma parecido após a ingestão de alimentos de mesma origem. Então, apresente para seus colegas pelo menos um surto alimentar que você pesquisou. Peço-lhes para que falem sobre qual a cidade, país que ocorreu o surto,
Quais os sintomas apresentados e quantos indivíduos foram envolvidos? Qual o local ocorreu o surto? Foi em uma lanchonete? Em uma festa de casamento? Quais alimentos suspeitos de estarem contaminados? Esse trabalho em equipe vale 15 pontos. Então, mãos à obra. Iniciem a pesquisa. E com isso, encerramos os assuntos de nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Bons estudos e muito sucesso para vocês. Um grande abraço.